Vitor Brau, Rodrigo Constantini, Ricardo Salles, Leandro Ruchel esculacharam a Janja. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o debate que teve e como foi o esculacho da Janja, como tem sido visto aí a Janja pelos representantes dos países, né? Da China, dos Estados Unidos, como ela tem sido vista, né? O medo do Lula também. Bora conferir nesse vídeo e no final a gente vai ver aí, vamos debater um pouquinho sobre tudo que eles falaram. E eu só peço uma coisa, o seu like e a sua inscrição para que esse vídeo aqui chegue para muitas pessoas, beleza? E vídeo. Fuck you, Elon Musk. A gente tem aqui inclusive um comentário feito pelo nosso colega, parceiro aqui do Braddock Show, Silvio Navarro. Pode colocar na tela, Cláudio, por gentileza, sobre esse episódio. O Silvio escreve o seguinte: vejam a irresponsabilidade. A primeira-dama Janja da Silva xinga Elon Musk, um integrante do governo dos Estados Unidos que assume em janeiro. Quando na história uma primeira-dama deu um vexame desse tamanho? E aí já tivemos também a resposta do Elon Musk. Pode colocar na sequência, Cláudio, por favor, antes de passar aqui para fazer as considerações iniciais dele. O Elon Musk respondeu com a frase: "They will lose the next election." Eles perderão a próxima eleição. A gente tem outros desdobramentos também no decorrer do programa, a gente vai trazendo aqui aos poucos em doses homeopáticas para começar a análise. Constar sobre esse episódio. Tem várias formas de observar isso aí, né? O primeiro ponto é o quão atento está Elon Musk ao que se passa no Brasil. Ponto de comentar esse tipo de coisa e alertar, né? Vão perder. E quando ele cisma com uma coisa, não é bom estar na ponta contrária. O outro aspecto, claro, é que o governo Trump vem aí e com certeza a turma do lulismo não está tranquila, não. Né? Isso aí denota exatamente o grau de, eu não vou nem dizer desespero, mas estão tensos, pelo menos estão tensos. O terceiro aspecto, claro, né, é refletir como nação como foi que chegamos a esse ponto. Janja da Silva, primeira-dama. Porque eu vejo algumas pessoas falando, não primeira-dama. Né? É a primeira-dama oficial do Brasil. E o Lula é o presidente. Isso tudo é uma degradação institucional e moral sem precedentes. Foi o tema da minha coluna que eu escrevi mais cedo hoje. E a minha conclusão é a seguinte: é responsabilidade da elite. É uma elite que temos, que controla meios de comunicação importantes, como a Globo, que são economistas liberais de mercado, como Armínio Fraga, João Moedo e companhia. Essa turma, de alguma forma, participou de uma farsa de que o Lula era alguém aceitável para impedir a ameaça autoritária do bolsonarismo. Então eles participaram desse teatrinho, fizeram o L, ajudaram a dar uma espécie de normalização à figura do Lula e tudo que ele representa e carrega junto. E é isso, né? Aquela que visitava ele na prisão virou a nossa primeira-dama, fala esses impropérios, além da agressão à língua, né? Do irresponsável, problema, cidadãos, essas coisas, e cria crises diplomáticas, porque não dá para negar que existe aí um problema, né? O Elon Musk não só é dono da plataforma X, em que ele permite todo tipo de ataque, agressão e tudo da esquerda a ele mesmo, como ele vai ser secretário de um departamento novo criado pelo governo Trump. E o Lula já tinha chamado o Trump de nazista antes da sua vitória, né? No dia seguinte mandou uma mensagem: parabéns. Pô, é curioso isso, né? Quando as pessoas fazem transição suave e elogiam depois ou parabenizam a vitória de nazistas, né? Mostra, claro, que era um discurso hipócrita do Biden, do Trump, e do Lula em relação ao Trump e companhia, imprensa e por aí vai. Então, Brown, é a situação que temos, né? Essa é a primeira-dama, sem noção. Esse influenciador aí que estava no evento rindo, outro que fez fama e fortuna, pintando o cabelo de colorido, imitando foca, ensinando gamer a burlar controle parental, e foi alçado ao patamar de porta-voz da esquerda progressista no Brasil. Por quem? Se não pela mesma elite que eu estou aqui denunciando. Pela Globo, pelo Barroso. O Barroso, no STF, convidou Felipe Neto para debater democracia no país. Desinformação, como combater fake news. Então, essa elite no Brasil criou um mecanismo de proteção, de blindagem, até mesmo de promoção, turbinaram figuras que em qualquer lugar sério do mundo, em qualquer época um pouco mais séria do planeta,
estariam relegadas à total mediocridade de onde nunca deveriam ter saído. Um fica lá pintando o cabelo, imitando foca e ganhando dinheiro, a outra fica visitando bandido na prisão. E não mais do que isso. Estamos nessa situação hoje. Antes de passar para o Ruxa, deixa eu trazer aqui as outras duas reações do Elon Musk, também lá no X. Pode colocar a próxima, Cláudio, por gentileza, o retweet do Nicolas. O Nicolas postou em inglês, alertando o Elon Musk, inclusive marcou o Elon Musk e escreveu até de forma muito feliz, né? Essa é a esquerda tolerante. E aí o Elon Musk compartilhou só com uma risada e depois, em outra publicação, pode seguir, Cláudio, por favor. Aí ele chama a Janja de charmosa, charming. Pelo menos o Ruxa pode nos ajudar na tradução se é isso mesmo que quis dizer o Elon Musk. Fala aí, Ruxa. Então, né, eu não lembro qual personalidade fez um comentário que eu achei perfeito. Nos Estados Unidos, nós agora temos o homem mais rico do mundo, um dos maiores empreendedores de todos os tempos, como uma figura central, um braço direito do presidente. Já no Brasil, né, o braço direito do presidente é a Janja. E isso demonstra o desastre brasileiro, né? Então, dá para ver o nível da pessoa pelo jeito que ela fala, por esse tipo de colocação. Além de tudo, né, não é só um xingamento, é algo tolo, porque qual é que é o ganho político ou de qualquer ângulo que a gente olhe para a Janja, o movimento que ela representa? Nenhum, né, fazer isso. Ela só perde. Então, além de ser algo inaceitável, é algo que não traz nenhum ganho para o movimento dela. E naquele mesmo dia, ela basicamente incinerou, né, várias narrativas da esquerda. Primeiro, você está num ambiente ali, num evento que seria para combater o discurso de ódio, né? E aí você apresenta o discurso de ódio contra alguém. Aí depois, ela diz que o Alexandre de Moraes é um parceiro, né? Ou seja, já coloca o Alexandre de Moraes como integrante do próprio governo. E vai além, né? E ataca aquele sujeito naquele triste episódio, né? Aquele lamentável episódio dos fogos lá, dos rojões em Brasília. Não lembro qual a expressão que ela utilizou, bobalhão, enfim. Bestão. Um bestão que se matou com fogos de artifício. Ou seja, ela também detona a própria narrativa que todo o governo, né, apresentou, que as autoridades apresentaram, que era um sujeito muito perigoso, né, tudo parte lá, uma continuação do 8 de janeiro. Ela vai lá e ri, demonstrando nenhum tipo de empatia com o ser humano que morreu ali, já não pode esquecer, né, que só ele morreu, mas ninguém. E ainda acaba com essa narrativa de alguém muito perigoso, alguém super preparado que estaria fazendo um atentado, né? Fazendo piada com o sujeito. Então, é uma tragédia completa para o próprio governo, porque simplesmente ela literalmente detonou, né, todas as narrativas e apresentou munição para a própria oposição, né? É esse tipo de pessoa que está ali com o braço direito do Lula. Mas a gente não precisa ir tão longe, nós temos que lembrar que isso não é novo para o Lula, né? Ou quem não lembra das declarações da ex-primeira-dama de que todos deveriam enfiar as panelas naquele lugar, né? Quando tinha aqueles protestos dos panelaços e tudo mais. É o mesmo perfil de gente, é a mesma postura e é um desastre para o país em todos os níveis. Bom, deixa eu trazer para cá também ele, Ricardo Salles, chegando, se juntando aqui para completar a bancada. Aliás, o pessoal fica bravo quando o Salles não participa alguns dias, ficam cobrando. Cadê o Salles? Cadê o Salles? Então pronto, atendendo a pedidos, aqui está ele, Ricardo Salles. Sua análise, Salles, sobre esse episódio da Janja e do Elon Musk. Boa noite. Tudo bem, Brown, a todos, Rodrigo, Russell, todos estão nos assistindo. Veja, só mostra o baixo nível que é essa turma do PT e a Janja, que era aquela que ia visitar o Lula na cadeia, né? Era a moça das visitas lá da cadeia, só mostra que ela não tem nível nenhum, né? O Lula até esboçou assim, um comentário muito indireto, dizendo, olha, não se deve xingar e tal, papapá. Mas o fato, isso é lugar comum aqui em Brasília, é que a Janja não sabe o seu lugar.
ela invade as competências dos ministros, ela se coloca como porta-voz de uma série de grupos que ela não representa. Ela não foi eleita para nada, ela não teve um voto, ela enfim, não tem mandato, né? O papel de primeira-dama não é esse. E ela, além de não cumprir bem o papel de primeira-dama, ela exerce uma falta de educação, uma falta de compostura, que é típico desse pessoal ligado ao Lula, ligado ao PT, né? Então já foi bem explicado aqui. Internacionalmente, eu acho que do ponto de vista comercial não haverá grandes consequências, mas há, evidentemente, um constrangimento maior no meio diplomático. Os próprios diplomatas brasileiros, em off, né, assim, reservadamente, reprovaram essa atitude dela. Pois é, e o Salles falou sobre essa resposta, essa reação do Lula. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver, ele dizendo que não se deve xingar adversários, oponentes. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Volta aí contigo, Consta, o que achou dessa declaração? É cínico, né? Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Gente sem comida, a gente vai falar disso, mas voltou a mentir, inventar números astronômicos de fome, né? O Milei tá certo nisso, né? Quer reduzir a fome, é o capitalismo, a resposta que o Lula condena, de certa forma. Né? Não é programa de governo, até porque quando ele começou lá atrás, o primeiro programa dele, com muito marketing, foi o Fome Zero. E deu tudo errado, né? Foi um fiasco. Então isso é tudo balela, né? Agora, não xingue os outros, a menos que seja o Trump de nazista, a menos que seja o Bolsonaro de genocida. Então, essa turma da esquerda é muito hipócrita, né? A Janja gerou um mal-estar, é óbvio, né? E o próprio Lula, com essa... digamos assim, com essa crítica velada, né, indireta, ele tentou consertar, mas a verdade é que o petismo é isso mesmo. E a gente fica pensando, né, Brown, aqui, primeiro no duplo padrão da imprensa, da própria esquerda hipócrita, né, até aquela Lelé da Cuca lá, a Patrícia Lelé, foragida, veio com uma nota, né, dizendo, pô, gente, não dá pra passar pano pra isso, né, se fosse a Michelle dizendo algo assim pro DiCaprio, eu não entendi a comparação do DiCaprio com o Elon Musk, mas enfim, a gente ia aplaudir. Então é um negócio tosco, porque a gente pensa o seguinte, quando Bolsonaro e Paulo Guedes insinuaram, afirmaram que a mulher do Macron era feia, e né, o mundo veio abaixo. Não pode, que coisa grosseira, que falta de diplomacia. Porra, é a primeira dama falando do Elon Musk, o dono do X, o cara que tem investimento no Brasil, a Starlink opera no Brasil. E já foi bem, inclusive, perseguida, né? Milhões de motivos até para ir embora do Brasil, mas ele não vai por compromisso com o povo, né? Vai ser secretário do governo Trump. E a mulher manda o cara se ferrar para pegar leve aqui, né? Que saudade da dona Ruth Cardoso, se quiser ficar só na esquerda, da Marcela Temer, se quiser ficar no centrão, ou, claro, da Michelle Bolsonaro. Essas primeiras damas tinham postura. Agora, a Janja, o Salles tocou nesse ponto, a Janja está reclamando que não tem um gabinete para ela. Ela quer despachar oficialmente num gabinete, ela não tem a menor noção da realidade. E o Lula, claro, e a turma de bajuladores, o imitador de Foca, Globo e companhia, ajudam a inflar o ego dessa figura, né, pitoresca e patética, que não sabe o seu devido lugar, tratando ela como se fosse uma voz a ser ouvida no debate, em vez de aquela que estava visitando o preso na prisão. E ponto. E ele resolveu casar com ela, tudo bem. Pergunta pro filho o que ele pensa. Então, é ridículo a gente debater o que pensa a Janja sobre qualquer assunto que seja. Mas o cordão de puxa-sacos fica mantendo, né, um clima falso de que ela é relevante. Leiam a coluna do Guzzo, né, chamando atenção para isso e tudo. Ela não teve nenhum voto, ela não representa ninguém nesse país, e fica achando que vai dar pitaco em tudo e falar sobre tudo, porque tem uma turminha que finge que o que ela diz é relevante. E você, Ruchel, como analisa essa fala do Lula que mostramos, né?
indireta, como mencionou o Consta, dizendo que não se deve xingar adversários? Eu acho que o Lula não tá nem um pouco preocupado na relação com o Trump. Ele mesmo foi responsável ao ponto de um dia antes da eleição, né, xingar o Trump de nazista. O que eu acho que ele ficou indignado e deu esse pito, porque foi um pito, é que ela acabou tirando os holofotes dele, né? Porque ele quer ser o centro das atenções, emergindo como novamente um líder global e tudo mais, passar uma borracha no que aconteceu nos últimos anos. E ela foi lá e roubou a cena, né? Eu acho que essa foi a indignação do Lula e não necessariamente o fato dela ter xingado o Musk. E o Lula já mostrou que não tem muito compromisso com a realidade. Uns anos atrás, numa conversa com blogueiros, esse pessoal chapa branca, ele contou a história que mente mesmo, né, que ia nesses fóruns internacionais e, em determinado momento, falou que tinha não sei quantos milhões de crianças nas ruas, e o Jaime Lerner, acho que estava com ele, e falou, não, Lula, isso não pode, porque não tem tanta criança assim no Brasil, né, então não tem como ter tantos milhões de crianças na rua, e deu risada, né, a gente vai lá mesmo para falar mal do Brasil, para mentir. Então, é esse pessoal que quer combater as fake news, o discurso de ódio. Agora, a Janja, basicamente, acho que ela precisa ter, de fato, esse gabinete. Eu acho que a gente precisa empoderar ela para ela falar mais, né? Ela precisa falar mais, porque quanto mais ela fala, mais ela expõe o que é esse governo. E, só para finalizar, eu já ouvi de gente dentro do PT que o pessoal odeia ela no Palácio, que o círculo do Lula não gosta nem um pouco dela, porque basicamente ela sequestra, né? Tipo, ela afasta o Lula das pessoas e ela tenta gerar influência e tenta se meter em todos os assuntos, em todas as pastas. Então ela tá fazendo também um trabalho de unificação do país, né? Parece que ela não é muito quista nem pela direita, nem pela esquerda. Teve recentemente uma pesquisa de opinião e ela tem uma rejeição quase igual, tanto entre os eleitores de Bolsonaro quanto entre os eleitores de Lula, né? Mas eu tô achando ótimo, eu quero que ela fale mais, né? Não quero que ela fique quieta, não. Cara, que esculacho, né? Mas tudo que eles falaram aí eu concordo do início ao fim, tá? Porque a Janja é a primeira dama, cara. A primeira dama não pode agir da forma que ela tem agido. Ela xingou um dos ministros dos Estados Unidos, cara. Ainda o Trump, ele ainda não assumiu a presidência. Vai assumir só em janeiro, dia 20 de janeiro, e vai assumir. Então imagina como vai estar a relação aí entre Lula e ele, né? Então, com esses xingamentos, onde a militância fala, não, a gente quer regular a mídia porque é muita violência. Cara, o que a primeira dama tá fazendo? Ela quer regular a mídia xingando um ministro de um outro estado? Tem lógica, né? Porém, o Leandro, quando ele disse, né, que ele está torcendo para que continue acontecendo isso, eu também tô. Porque assim, ó, quanto mais ela fizer merda, cara, é melhor pra direita, porque cada vez mais vai queimar o Lula, né? O Lula já se queima sozinho, não precisa de força, mas ela tá dando uma forcinha a mais. É como o Rodrigo Constantino falou, né? Ela tá iludida, ela não é uma primeira dama, ela tá iludida com o poder que ela tá tendo atualmente, né? Que é a primeira dama, tem um poder sim, porém, ela tá muito iludida, ela tá achando que ela pode mandar, desmandar e não é assim. Eu espero mesmo que ela continue aí fazendo essas declarações, pagando esse mico todo aí, porque aí mancha cada vez mais a imagem do Lula, tá? E cara, como eles falaram, eu tô fechado com eles. Não vejo a hora de 2026 chegar, porque 2026 chegando, a gente pode ver aí um presidente de verdade voltar à presidência, que é o Bolsonaro, uma primeira dama de respeito. E isso aí que tá mexendo com o Brasil, né? Tá rebaixando o Brasil, né? Uma primeira dama comporta dessa forma, baixa o Brasil muito, tá? A gente já tem um presidente que é ex-presidiário, ladrão, corrupto, safado, pilantra, pingunço. Já estamos num país bem rebaixado pensando nisso, né? Aí vem uma primeira dama, faz isso, piorou ainda mais o nosso caso. Cara, que momento. Temos ainda 2 anos aí de governo de Lula. Muitos dizem que o Lula não chega até o final do governo. Quero saber a sua opinião aí, se o Lula chega no final do governo ou não. Eu acho que chega, tá? Eu acho que chega, só não chega se o Lula morrer. Se ele estiver vivo, é muito difícil o Lula cair, porque STF tá na mão dele, a mídia tá na mão dele. Então assim, cara, é muito difícil tirar o Lula nesse exato momento. Então eu acredito que até o fim ele vai estar aí como presidente. Beleza? E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, até a próxima e eu fui!